Olá, amigos telespectadores da TV Câmara, canal 16 da NET. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania, o debate na televisão. Assuntos importantes que dão reflexão ao que acontece na Grande Caxias do Sul e na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Assuntos que dizem respeito à cidadania, ao dia a dia de cada cidadão, a direitos e a deveres, com a sua participação. E é por isso que agradecemos, onde quer que você esteja, na sua casa, residência, no trabalho, ou também pelas redes sociais, através da fanpage da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul no Facebook e ainda no YouTube. Nós estamos pedindo licença para trazer até você, no assunto do Cidadania de hoje, mulheres na política. É um momento de diálogo entre a governança, as comunidades, para o caminho que o Brasil vai tomar daqui para frente, politicamente. E a mulher não pode estar distante. A cada dia e a cada momento, vem buscando o seu espaço. E não é diferente na política. A Casa e a Câmara de Caxias do Sul também possuem essa representatividade. Mas ela deve ser maior? Como devem ocorrer mais debates e reflexões pelas próprias mulheres e os partidos políticos no intuito de que a participação da mulher seja vista e defendida com ainda mais rigor? Por isso estamos trazendo e agradecendo desde já a estarem com a gente em nossos estúdios a educadora social e também liderança comunitária Jussara Quadros. Também a participação da professora socióloga, mestre e doutora em ciências políticas, a professora Ramone Mincato. E a integrante e advogada Rosana Toqueto, integrante da Política de Saias, que é um grupo suprapartidário de Caxias do Sul, que debate também, entre tantos temas, a questão da mulher na sociedade e também a sua visão para a política. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente para trazer um pouquinho da importância da mulher dentro desse painel que é o Cidadania, mas não só para diferentes assuntos e temas, mas no caso de hoje a política. E eu queria começar conversando com a Jussara. Jussara, você tem sido uma batalhadora no sentido de colocar a cada dia, a cada momento, a importância da mulher não só como um instrumento de decisão, mas de participação ativa na sociedade. E isso não pode ir somente a termos, vamos colocar assim, pequenos, e sim de termos grandiosos, que é do debate feito, por exemplo, na política. Como a mulher tem se dirigido a alcançar ainda mais espaço e, ao mesmo tempo, a política que é feita na vida de muitas pessoas, se ter mais espaço para isso. Desde já quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Bom, quero agradecer o convite, da TV Câmara. E falar de política, falar de mulher, há pouco tempo tivemos o direito a votar. A gente sabe que é uma luta, que se trava há muitos anos. Então faz tão pouco tempo que a gente teve o direito a votar, o direito a estudar, e é uma luta de resistência. E as mulheres, elas vêm nessa luta de resistência desde que, eu acho, desde o seu nascimento, As mulheres lutam pelos seus direitos. E a política, ela vem num crescente, a participação das mulheres. Um crescente demorado, porque eu acho que o número de mulheres envolvidas na política, eu falo enquanto trabalho legislativo, executivo, ela é muito pequena, porque foi um espaço direcionado a homens. E a gente vem avançando e tentando estar nesses espaços. Aliás, é bom que a gente reflita também, a própria Jussara, já candidata a vereadora aqui por Caxias do Sul, mais de uma vez, Jussara? Duas vezes. Para salientar a importância também dessa efetividade do espaço pela conquista da mulher na política.
Eu fui candidata 2 vezes e o que me preocupa não é ser candidata, porque estando candidata ou sendo vereadora, se tu quer trabalhar e desenvolver políticas para a comunidade, tu não precisa estar no espaço, né? Diretamente tu não precisa, basta tu ter um trabalho com as comunidades que tu faz um belíssimo trabalho. O que me preocupa é que sempre surgem muitas candidatas em épocas de eleição, mas candidatas para preencher as cotas dentro do partido, e é em todos os partidos. Não existe diferença de partido A ou B. Em todos os partidos há um número expressivo de mulheres que concorrem só por causa das cotas, né? Então isso eu acho que a mulher ela tem que impulsionar mais, sabe? Para estar presente, sim, nos espaços de poder, nas decisões, né? Não só para ser uma candidata laranja, né? Com certeza, porque Ramone, que está aqui com a gente, professora, socióloga, mestre e doutora em ciências políticas, né? A importância da mulher, efetivamente, ela toma também um debate muito importante e fora da própria política, na literatura, se a gente pegar, né, da participação da mulher. Mas a que ponto, como socióloga, a nossa sociedade está evoluindo diante de trabalhos que as mulheres fazem, que a Jussara, que também a Rosana, que os grupos que estão discutindo, que não seja só um envolvimento, como a Jussara falou, na política, mas na comunidade, e para que se tenha um potencial que vá à frente, que não seja só isso, que não teve estabelecido só nas cotas ou coisa parecida, ou nos percentuais. Como é que você poderia nos explicar um pouquinho? Eu sei que isso daria muito tempo, né, para uma explicação, mas pelo menos a gente tem uma ideia. Prazer tê-la aqui. Eu agradeço o convite da TV Câmara e até retomando um pouco a fala da Jussara, eu entendo que quando nós tratamos desse tema da participação política das mulheres, nós temos que sempre levar em consideração o âmbito, né, do qual nós estamos falando, né? Então, se nós pegarmos no âmbito institucional, partidário, mais tradicional, né, da sociedade, chamada sociedade política, então eu tenho visto assim pelos dados da ONU, né, o relatório da ONU sobre o desenvolvimento humano, na tabela sobre desigualdade de gênero, que o Brasil ele está muito aquém, né? As mulheres estão muito aquém no Brasil, né? Os índices dos demais países chegam a 30%, 40%, em torno disso. E nós, nessa última eleição, por exemplo, o indicador é a Câmara dos Deputados, né, federais. Na nossa última eleição, nós tivemos um aumento de 10% para 14%. Extremamente significativo. Porém, quando comparado com as médias mundiais, fica muito, muito distante, né? Então, nós temos muito ainda que fazer nesse âmbito, né? Eu diria da política institucional, né? Agora, se nós transcendermos esse âmbito e pensarmos em termos de sociedade civil, de movimentos sociais, de sindicatos, de organizações não governamentais, então as mulheres elas têm sido, do meu ponto de vista, maravilhosas e protagonistas. E no que diz, principalmente no que diz respeito à luta pelos direitos, né? Sobretudo os direitos sociais. E claro que no movimento sindical ainda as lideranças são masculinas, né? Se nós observarmos as nossas centrais sindicais. Mas no movimento social, as mulheres elas têm se destacado. E acho que isso é extremamente importante de chamar a atenção. Inclusive, na última eleição, nas redes sociais, o movimento encabeçado pelas mulheres e também nas ruas, né, o Ele Não, foi extremamente relevante e alterou significativamente o resultado das eleições, né? Eu diria.
sem o protagonismo das mulheres nas redes sociais, no Ele Não, o Haddad não teria obtido o resultado que obteve. As mulheres foram as grandes atoras desse processo. Então, eu vejo assim, no movimento em defesa dos animais nas redes sociais, são as mulheres. Sabe? No movimento LGBT, são as mulheres. Então, nós temos assumido, né, ao longo do processo histórico, um papel cada vez mais relevante. Claro que os dados da ONU levam em consideração a Câmara de Deputados, né, na esfera federal, é esse o indicador. Porém, nós, nos municípios, né, nós sabemos que a participação, no caso brasileiro, das mulheres, ela é maior, né, no âmbito municipal do que na esfera federal, né? Elas acabam ocupando cargos de gestão, são indicadas, né, para ocupação de... Importantes essas reflexões, principalmente nos ministérios. Eu ainda tenho mais 3 minutos antes do nosso intervalo e eu queria já repercutir também essas falas iniciais das nossas debatedoras com a advogada Rosana Toqueto, que é integrante do Política de Saias, que tem sido um grupo suprapartidário aqui de Caxias do Sul com o intuito de debater diversos assuntos também relacionados à mulher. Quero agradecer a sua presença. Nesses debates, sempre é importante que a mulher esteja presente. E quando a sociedade forma novos grupos no sentido de debater, o crescimento sempre é por um lado legal e positivo acima de tudo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E, na verdade, só para esclarecer, então, o que seria o movimento Política de Saias, então, realmente um movimento suprapartidário, conforme tu colocou. Mas nós somos um grupo de 7 mulheres que, há mais ou menos uns 15 meses atrás, resolvemos nos unir justamente para enfrentar esses problemas que a própria Jussara e a Ramone colocou. Nós imaginamos que esses problemas existem e nós já sabemos deles, nós já sabemos, está escrito, existiu problemas no passado, mas agora é o momento de arregaçarmos as mangas e efetivamente assumirmos a nossa posição. E o Política de Saias entende que hoje a mulher não assume muito desses locais de poder, ou no caso de representação política, por uma questão de não querer. Muitas das mulheres hoje não querem isso, e outras por não se sentirem preparadas. E o Política de Saias, então, vem para isso. O Política de Saias é um movimento de preparação de mulheres para a política, suprapartidário. Todos os partidos podem vir, todas as candidatas ou interessadas, né, para participar. Tivemos um início, então, que foi um programa que chamamos de Despertar, onde, então, tivemos palestras e eventos, foram 5 eventos, com pessoas da comunidade totalmente qualificadas e gabaritadas, né? Tivemos uma média de participação de 50 a 60 mulheres, e, inclusive, já estamos tendo até homens vindo também participar em razão da qualidade dos eventos. Mas despertar para a política, então, a mulher querer. Porque, assim, nós temos muito aquela pecha de dizermos assim, nós fomos postas lá na cozinha e não nos foi dado o direito de participar da política. Pode até ter sido no passado. Hoje nós não estamos na política porque não queremos. Nós temos que ir para frente e fazer realmente o nosso papel. E quem quiser se preparar. Nós não queremos, o Política de Saias, a princípio, defende que a mulher tem que estar qualificada e preparada para assumir o espaço político. Ela não tem que, na verdade, ser eleita por ser mulher, assim como o negro não deve ser eleito por ser negro ou qualquer outra minoria. Nós entendemos que nós temos que ter capacitação. E esse é o trabalho que faz o Política. Fizemos já este ano 9 eventos, né? E o nosso objetivo para as próximas eleições, para o pleito do município, é dobrarmos o número de vereadoras aqui no município. Então, esse é o objetivo do Política de Saias. Então, é tipo ação, né? Sair daquela situação de só da crítica e do visualizar o que nós tínhamos e efetivamente sermos protagonistas, então, desse movimento. Você já teve a noção do que vai ser o nosso debate nos próximos blocos, os seguintes, com o tema Mulheres na Política. O Cidadania sempre está muito envolvido no sentido de refletir uma situação que, neste momento, também tem sido alvo de grandes debates. E como coloca a Rosana, a ideia é proporcionar que você, aí em casa, onde quer que esteja, também seja, ao mesmo tempo, e tenha, ao mesmo tempo, essa possibilidade de refletir sobre a mulher na política, principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando também. Um intervalo, não saia daí, permaneça com a gente e já já estaremos de volta.
Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Já estamos de volta com o Cidadania, seu programa, o painel e debate que hoje está discutindo pela TV Câmara Canal 16 e nas redes sociais a mulher na política, ou as mulheres na política. Para isso, estamos debatendo um pouquinho do dia a dia, do que seriam as dificuldades, mas também os deveres da própria mulher no sentido de dar prioridade na sua vida em particular para a questão envolvendo a política. E política fizemos a cada momento. As decisões também são políticas. Para isso, estamos trazendo e convidando aqui em nossos estúdios debatedoras importantes que têm uma vivência de estudo e de participação envolvendo mulheres. Estamos conversando com a Jussara Quadros, que é educadora social e liderança comunitária, também já foi candidata à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, uma liderança comunitária importante aqui de Caxias do Sul. A Ramone Mincato, que é professora socióloga, mestre e doutora em ciências políticas, tem e sempre desenvolveu um trabalho nessa área da sociologia, também querendo debater a questão da proposta política, e ainda a advogada Rosana Toqueto, do Grupo Suprapartidário de Caxias do Sul, organizado aqui em Caxias do Sul, Política de Saias, e que estão fazendo do programa de hoje, do Cidadania, um momento importante para o debate. Bom, gente, no primeiro bloco traçamos as ideias e o perfil de cada uma de vocês no sentido das mulheres na política. Mas sempre fica aquela situação envolvendo as cotas. Eu acho que é importante. A mulher como... não é isso, talvez, o código mais próximo, né? Mas assim, sendo o alvo para se ter a porcentagem de cada partido ou coisa parecida. Colocamos também da dificuldade na preparação das mulheres que querem se fazer presentes nesse sentido. Agora, jogando a bola para vocês, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho isso, mas até que ponto a mulher também pode sair dessa proposta de não querer se envolver com a política, mas, ao mesmo tempo, tantas outras que talvez tenham um instrumento de como adentrar e, por forças maiores também de próprio apoio dentro dos partidos, acabam se sentindo menores, né, sob o ponto de vista de que estão ali só para completar a situação. Eu queria que vocês envolvessem um pouquinho. Jussara, acho que podemos começar contigo. No intervalo, a gente já estava fazendo outro debate. A gente aqui, já né? estava no outro debate. A Rosana, né? Ela coloca essa da capacitação, né? Das mulheres. Tu sabe que eu estou no movimento comunitário há 23 anos, né? E dentro do movimento comunitário, a gente vê muitas mulheres presidentes de bairro. E não são capacitadas para isso. Sabe? É pela luta e a resistência e por melhorias, né? E é um movimento político. Quando tu vira uma presidente de bairro, tu tá trabalhando a política do teu bairro. Então eu vejo que, infelizmente, no meio da Câmara Federal, da Câmara de Vereadores, nesse setor mais político, o machismo impera muito grande. Então, assim, o não querer estar presente é pela falta de oportunidade que os homens dão para a mulher, porque eles não se capacitam para ser vereadores, nem para ser deputados, nem para ser prefeitos, para nada eles se capacitam. Sabe? Mas o povo brasileiro, infelizmente, ainda é muito machista e muito conservador. E que acha que a mulher não vai conseguir desenvolver o papel tanto quanto o do homem. Né? Então, eu acho, eu me coloco enquanto mulher negra, né, que a vida me capacitou
para estar nos espaços. Então, assim, como mulher e como negra, eu criei um projeto onde nós tivemos a coordenadoria, na época era a assessoria da igualdade racial na prefeitura, para trabalhar as políticas voltadas ao negro. Por quê? Porque eu não encontrava outro espaço que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Mas eu tive que resistir muito, porque no momento que se cria o espaço, os homens acham que eles estão na frente e que eles podem se manter naquele espaço, né? Que eles vão ter uma política melhor para desenvolver. Então, assim, depende do espaço que tu tá, eu acho que é uma luta de resistência da mulher, para ela se preservar no espaço e para ela avançar nos espaços. E geralmente, muitas das mulheres, elas não querem estar na briga, estar ali o dia a dia, brigando, lutando. Então elas se encolhem, né? E preferem ser a do lar, né? Lógico. É um espaço hostil, não é um espaço onde nós mulheres estamos acostumadas, né? Lógico. Então realmente eu acho que porque não é fácil tu estar nesse espaço de poder, né? Então tem que ter muita resistência, muita luta, muita fibra. E como tu colocava que o movimento de mulheres, né, teve todo esse do eu não, coisa e tal. É uma resistência muito grande, é uma luta das mulheres, né? Que elas vêm e que é através desses espaços que elas conseguem colocar a indignação de algumas coisas para fora, né? Inclusive eu tendo a achar, né, que esse espaço não institucional ele ganha cada vez mais importância. Assim como as principais decisões políticas, elas não são mais tomadas no âmbito do sistema político. Aquelas que afetam a maioria toda da sociedade global, né, hoje, são decisões que são tomadas em gabinetes de empresas, né? Então, se nós pegarmos as questões ali da inteligência artificial, da biotecnologia, as inovações tecnológicas, essas decisões elas são tomadas nas empresas, né? Se pensarmos no Uber, né, a Google, né, vejam, essas decisões que são as importantes, elas não são mais tomadas no âmbito do sistema político. O sistema político ele está, do meu ponto de vista, arcaico para a dinâmica de funcionamento, né, da sociedade contemporânea. Então, embora eu tenha falado que está muito aquém e que nós temos que continuar lutando para conseguirmos maior espaço nesse espaço institucionalizado, eu ainda compreendo que essa luta no âmbito da sociedade civil, ela se torna cada vez mais relevante em virtude disso. Porque as grandes decisões, elas escapam do sistema político. E uma novidade que eu acho assim, extremamente importante que essa eleição trouxe no cenário assim, atual, né, brasileiro, é que o conservadorismo ele deixou de ser cínico, né? Assim, ó, o conservadorismo de direita ele veio à tona, assim, no Facebook a gente lê, as pessoas saíram do armário, elas mostraram o que elas são efetivamente. Então, assim, nós temos um problema enorme de cultura política, de mudar uma cultura política que é historicamente autoritária, né, para uma cultura democrática e participativa. Então, ao mesmo tempo, porque a dinâmica ela é contraditória, ao mesmo tempo que nós temos um avanço, né, no ele não, que eu chamei a atenção anteriormente, nós temos também que as mulheres são 53% do eleitorado brasileiro e, no entanto, elas tiveram um peso significativo na eleição de algo que é tenebroso. É um cenário assim que eu estava vendo antes de nós entrarmos aqui. Então, o MDB já
já foi cooptado pelo atual governo, né? Então, provavelmente terão de apoio, né? O cenário que se coloca é o PSDB, é o MDB. E o que nos resta, né? Eu me coloco na oposição, né? Sempre assumi minha posição política, né? Enquanto professora, enquanto cidadã, enfim. Então, eu vejo, temos uma enorme chance de fazermos uma grande oposição, né? Mas, vejam, o conservadorismo que se explicitou, sabe? O cinismo, ele passou a ser autêntico, sincero, verdadeiro, entendeu? Isso é algo que chama muita atenção, né? Quer colocar alguma coisa nesse sentido? Eu, na verdade, acho que aí traria, então, a situação para a questão da participação política da mulher, né? Porque acho que esse seria o debate. Mas, de igual forma, no que diz a Ramone aqui, eu talvez me insira na questão do conservadorismo, porque, na verdade, o que eu vejo? Eu vejo que o mesmo direito que a Ramone tem aqui de dizer que ela é de esquerda e de oposição, o que eu acho e respeito maravilhosamente, que o Política de Saias também o faz, eu também tenho o meu direito, como mulher, de ser conservadora. Eu sou conservadora para algumas coisas, extremamente liberal na economia. Eu vejo quando a Ramone me fala que o Google e o Uber estão definindo as decisões, são empresas privadas. Quem define isso é o consumidor diz o que quer. Política é outra coisa, no meu ponto de vista, com todo o respeito. Política é onde nós definimos as mudanças, é onde nós podemos efetivamente tomar decisão, é onde as nossas vidas são definidas, onde, na verdade, se decide que imposto eu vou pagar, onde se decide o que é direito e o que é dever. Isso ali é que está efetivamente a nossa oportunidade de participação. Nós, como mulheres, enquanto estivermos fazendo o que eu acho louvável, eu acho que participar das associações de bairro e outras entidades, que eu, inclusive, participo da OAB, maravilhoso. Mas a mudança efetivamente do nosso país passa pela política. Então, nós mulheres temos que nos inserir neste processo. E sim, respeitar a mulher de esquerda e da direita também, porque esse é o movimento que nós queremos. Nós queremos um movimento que nós tenhamos um equilíbrio entre o masculino e o feminino e tenhamos uma inteligência coletiva, porque eu não acredito que a inteligência ou a grande solução para as coisas esteja num partido ou num tipo de pensamento. Né? Nós já experimentamos os dois. Eu acho que assim não nos serviu até hoje. Quem sabe a gente tem um outro caminho, né? O respeito, e isso eu entendo que a mulher tem bastante, nós vamos conseguir avançar. Eu também eu acho que, lógico que todos nós temos posição, todos nós, sabe, defendemos, também tenho uma defesa muito grande, também sou de esquerda. E levando para o lado da mulher, né? Quando a gente fala nessa política para a mulher, eu fui assessora de uma deputada, deputada estadual, a Marisa. E na Assembleia nós tínhamos várias mulheres deputadas. Na época que ela foi deputada, fiquei 8 anos trabalhando com ela. E nesses 8 anos, os projetos que foram apresentados, não basta ser mulher, tem que estar na causa. Então, assim, nós podemos ter 60% de mulheres dentro dos espaços, mas se elas não abraçarem principalmente os direitos das mulheres, a gente não avança, sabe? Porque nós precisamos de representação nesse sentido, sabe? Todos os dias acontecem grandes violências contra a mulher. Todos os dias a gente vê, meu Deus do céu, o que tem de suicídio, né? E quem trabalha isso para nós? Quem busca isso para nós, esses direitos para nós? Nós fizemos um trabalho de pesquisa na Delegacia da Mulher aqui. O número é assustador da violência. Algumas pessoas podem dizer assim, não, hoje diminuiu. Não, hoje as mulheres, elas vão lá e elas delatam mais a questão do agressor. E quem nós temos no município, vereadoras que vão lá e façam esse debate e que buscam isso para nós, né? Trabalhar essa violência, né? Acontece todo o caso
Me foge o nome agora. Feminicídio, sabe? Qual é os projetos que a Câmara de Vereadores tem para diminuir isso, junto com a Coordenadoria da Mulher? Sabe? Mas assim, aumenta, o dia a dia aumenta. O dia a dia aumenta. Então, assim, basta estar na política, basta ser mulher. Nós temos 3 vereadoras mulheres. E nós precisamos de pessoas que trabalhem isso para nós. Então, assim, eu gostaria de me tornar vereadora, mas para abraçar a causa das mulheres. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso e até quero trazer algumas das mulheres que passaram pelo Legislativo Caxiense, até para trazer na memória esse reconhecimento. E o Legislativo hoje possui 3 mulheres e no próximo ano serão 4 mulheres que estarão também completando a legislatura. Vamos ao intervalo comercial. Cidadania espera por você. Logo, logo estaremos de volta. Todos os dias, criminosos portando este objeto colocam em risco a vida de pessoas inocentes. E a próxima vítima pode ser você ou quem você mais ama. O telefone nas mãos de quem passa trote é uma arma que congestiona linhas, atrapalha a brigada militar e pode tirar a chance de socorrer pessoas e evitar crimes. Ajude a brigada militar. Ligue 190 apenas em caso de emergência. Já estamos de volta com o Cidadania, a TV Câmara, canal 16 da NET. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está com a gente através da telinha ou então nas redes sociais, no Facebook e ainda no YouTube, o canal da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nós estamos em todas as plataformas digitais para chegar até você, até a sua casa, o trabalho, aonde quer que esteja, trazendo o debate através do painel do Cidadania semanalmente está com você, trazendo muitas informações de diferentes assuntos que dizem respeito ao dia a dia do cidadão. Hoje nós estamos abordando no programa as mulheres na política. Já discutimos diversas ações, diversos objetivos da mulher. E agora nessa última etapa, eu acho que as nossas debatedoras ainda queriam, a Ramona, concluir mais alguma coisa em relação ao segundo. Vou passar para você, depois eu chego com outro questionamento. Eu respeito todas as formas de diversidade, né, de pensamento, desde que não transgridam os direitos humanos. Para mim, a questão é o limiar, tá? A defesa dos direitos humanos. É o limite. E quanto à questão da política, eu acho que é importante sempre se fazer as distinções, né? Porque se nós pensarmos abrangentemente, sem adjetivo, o que é política, política é ação, é prática. Seja de um indivíduo, seja de uma empresa, seja de um governo, de um grupo, que trata de resolver questões que são de interesse público, de interesse coletivo, e que, portanto, são questões que afetam tanto pobres quanto ricos, tanto negros como brancos, tanto homossexuais como héteros, e assim por diante. Então, questões que tratam, que são de questões de interesse público. Agora, qual é o drama quando nós pensamos na sociedade brasileira? O que é interesse público na sociedade brasileira? E o interesse público, as redes sociais manifestam isso, é saber da vida privada dos outros. Esse é o interesse público. Entendeu? E o interesse público no sistema político brasileiro é o interesse privado. É garantir interesses privados e não aquelas questões que são de fato de interesse público e que dizem respeito aos direitos sociais, sim, que são segurança, educação, saúde, cultura e lazer, o âmbito aí
das políticas sociais e que envolve a fala da Jussara e também da coisa. Então, quando uma Google toma conta do mercado, e num processo que significa uma transformação enorme no mundo do trabalho, essa é uma decisão que afeta todos. Ela é uma decisão política. Ela pode ser tomada num gabinete de uma empresa. Entendeu? Então, o espaço é privado, mas a decisão ela é política porque ela afeta a todos na sociedade. Então, eu acho que nós temos que sempre levar em consideração essas dimensões, né? Estamos falando no âmbito da política partidária, no âmbito da política institucional, estamos falando no âmbito da política em geral, né? Ou da política dos movimentos sociais, enfim, né? Para a gente trazer à tona também o dever bem da nossa casa, tá? O que vocês projetam em termos do que foi realizado, do que as mulheres podem estar se preparando para a política, ou das mulheres que pensam em concorrer para a sua MOB, né? Como a Jussara falou, ou das mulheres que pensam em formar um grupo de discussão por algum motivo lá do seu bairro, que ainda não, por alguma questão, ainda não tem a presidência do bairro, não tem uma MOB formada, enfim, mas que tenham para Caxias do Sul. Né? Rosane, nesse intuito de se preparar, da mulher que tem que sair de casa, que tem que, da sua jornada, né? Porque Caxias do Sul trabalha também com uma situação que é cultural, né? Do ponto de vista da formação da própria mulher, né? Da educação da mulher, se vamos colocar aqui. Deixa à vista todos os debates que a gente tem tido, e não foi diferente aqui na Câmara com a questão, se a gente trazer da própria exposição que esteve aqui, né? Mas o que vocês vislumbram de Caxias do Sul para um cenário que daqui a 2 anos tem um novo pleito municipal, né? E que a Jussara também salientou que não é só a Câmara, que não é só... Não, é a organização no bairro que leva a uma discussão, que pode levar a um apoio político, que pode ter um representante político, que pode ser um candidato. O que vocês visualizam para a próxima ação? Como já referido anteriormente, então nós no Política de Saias, então temos esse programa que começou com o Despertar e fizemos o Qualificar, que vai se manter agora em 2019, e o Aperfeiçoar. A formação, a princípio, ele é voltado para a participação político-partidária. Mas nós temos, sim, presidente da Associação de Bairros que tem participado conosco. Porque a formação, na verdade, para entenderem, meninas, seria assim, ó, nós trabalhamos questões de ética, questão de função de vereador, questão de constituição, de orçamento público, o que é administração pública, ideologias. Fizemos um quadro de ideologia que foi maravilhoso, trouxemos o pessoal de esquerda, de centro, de direita, para debater com essas mulheres. Porque a mulher, como disse a Jussara, não teve tempo para isso, ela não se dedicou para isso. E agora ela quer se dedicar para isso. E ela está fazendo uma escolha, porque tempo é uma questão de prioridade. A mulher, então, se ela quer ter participação política, ela vai ter que priorizar e dizer, sim, me interessa. E eu vou, sim, dar esse meu tempo para me preparar para ser uma política melhor. A Jussara, provavelmente, na área em que ela atua, ela é excelente, ela é autodidata, ela foi atrás das coisas dela. Mas nem todas as nossas colegas mulheres são assim. Elas precisam de apoio, precisam de estudo, porque elas dizem, eu não sei do que eles estão falando. Por vezes, até para ser uma melhor votante. Porque o candidato vai lá e faz uma promessa que ele nem sequer é da alçada dele. Então, as colegas estão podendo ver isso. No grupo do Política de Saias, nós já temos 10 candidatas a candidata, tá? Dos mais variados partidos, com interesse na participação política. E daí, então, essa nossa pretensão de dobrarmos o número das vereadoras. Mas entendemos que no mundo que nós estamos vivendo hoje, tem que sim haver a preparação. Se essas presidentes da associação de bairro tivessem uma preparação talvez um pouco melhor, condições, elas poderiam fazer muito mais, cobrar muito mais, né? Porque hoje o que eu vejo o ente público como um grande entrave na nossa vida hoje, né? Ele é um entrave, seja o município, estado ou união. Hoje o que eles nos fazem é nos travar. Então nós temos que, de alguma maneira, a mulher assumir essas posições e fazer com que o Estado, né, venha e nos sirva. Hoje nós servimos o Estado. Nós estamos hoje trabalhando para pagar a folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul. É terrível, mas é isso que está acontecendo. Então, eu acho que o que nós mulheres podemos Tem mais fazer... 2 minutinhos, tá? Porque está quase no final. Eu acho que é
contribuirmos, né, como a Rosane fala, para uma mudança de cultura política, porque, na verdade, toda essa preocupação na formação política, né, é exatamente para mudarmos esse cenário de termos uma cultura autoritária, machista e assim por diante. Então, eu acho que temos esse papel fundamental, que é contribuirmos com isso. Bom, o tempo está curto, terminando. Né? Passou muito rápido. Passa muito rápido, a gente teria muita coisa para falar. E eu acho que a gente tem que sempre projetar para o futuro, né? E através do movimento comunitário e através da Marcha Mundial das Mulheres, né? E do Conselho Municipal da Comunidade Negra, o projeto, eu acho que para Caxias é que as políticas públicas sejam desenvolvidas com candidatos ou sem candidatos na vereança, mas que a gente possa avançar nessas políticas de saúde, de educação, sabe, de segurança. A nossa saúde no município está um caos. Então, assim, são essas políticas que eu acho que, enquanto mulher, enquanto militante do movimento social, eu tenho que estar lá junto com esse povo, buscando, né, mais ações para que possam ser desenvolvidas essas políticas. Para a gente lembrar um pouquinho na estrutura das entidades públicas de representação, e se caso vocês recordarem alguma, por favor, podem citar, tá? A UNCA, União de Mulheres de Caxias do Sul, ela foi criada mais ou menos na década de 80. De 80, pela dona Raquel Graciotin. Raquel Graciotin, que foi vereadora também. Dessa casa. Aliás, foi a primeira vereadora presidente. A Esther Justina Bevenuti, em 1960-63, foi a primeira vereadora de Caxias do Sul. E a segunda vereadora presidente, que esteve atuando por 6 mandatos legislativos, 6 mandatos consecutivos, foi a vereadora Geni Petef, né? E além, cito essas mulheres, hoje com uma representatividade, hoje são as 3 vereadoras, são Denise Pessoa, do PT, Gladys Frisso, do MDB, Paulo Iores, do PSDB, e a partir de 2019, a Tatiane Frisso, do Solidariedade. Mas muitas mulheres marcaram aqui, para lembrar, a Irona Ambinger, que era dia, pela Arena, né, em 1973 a 76, a Gilda Graziotin Nora, 79 a 87, vereadora, já falei da Raquel, Rosane Rampsch, de 89 a 92. Tem ainda, além da Geni, a Silvana Piroli, 97 a 2000. Vereadora Ana Corso, de 97 a 2012, depois de 2016 suplente. Como falei, a Denise Pessoa, ainda a Gladys, a Daiane da Silva Melo, né, do MDB, de 2015 a 2016 foi suplente, e a Paula Iores e também a Tatiana. Então, além da UNCA, a Coordenadoria da Mulher, que hoje eu falando com a Jussara, né, também a UNCA, que não exatamente procede com essa União de Mulheres de Caxias do Sul, mas sim transportada para o Fórum de Mulheres Caxienses. Isso, né? Fórum de Mulheres Caxienses. A Subcomissão Permanente pelo Fim da Violência contra as Mulheres, tem como presidente a vereadora Denise Pessoa, e a Procuradoria Especial da Mulher. Da Mulher, criada há 3 anos, eu acho. Há 3 anos, essa Isso. não estou falho. Gente, eu quero agradecer a vocês, né? Agradecer a quem está em casa nos acompanhando pelas redes sociais e dizer que estamos à disposição de você, telespectador e também internauta, para outros assuntos, outras reflexões. Esperamos que, juntamente com as debatedoras, podemos esclarecer você, mulher, que está com interesse de fazer a sua parte na comunidade, aonde quer que esteja, na relação propriamente de uma possibilidade de concorrer à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a outras tantas funções. Enfim, a mulher é a grande visionária de um processo de transformação também para a sociedade atual. Acho que é essa reflexão que a gente deixa para as mulheres e também para a sociedade. A sociedade precisa das mulheres e a mulher precisa estar junto da sociedade. Foi um prazer ter estado com vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.